Ele nos comunica algo aterrador, mas verdadeiro, que vive no coração dos homens, como se fora a soma do medo, pavor, assombro. A docilidade nunca sobrevive só. Por isso aprendi que a realidade precisa ser ferida. Sim, ferida pelo poder da imaginação, se possível, de maneira surpreendente, inexplicável. Borges discordou. Seu materialismo dialético não permitia chegar a tanto. Em seu semblante, mesclado a um frio silêncio, residia certa piedade em relação às minhas desvairadas divagações sobre o mito do Gollum. Como se for alguma questão indecifrável, perdida no desvão do território da mitologia. Quem nos diz os mitos? Brother, em vez de responder, deu de ombros e impediu tudo. Hoje compreendo também que seu gesto me dizia mais do que 5 horas de argumentações filosóficas. Gollum, eu não olharei para ti, não olharei para seus olhos, pois eu não quero me enfeitiçar e perder o siso. Se por acaso eu chegar ao ponto de pensar que a partir desse momento guiar-me-ei mais por teus desejos do que pelos meus, saberei que queres ficar aqui, entre essas 4 paredes, com esse cheiro asqueroso de esparadrapo, morfina, mazelas acumuladas ao longo desses meus dias, povoado de dores, sofrimentos, nem as incisões do Dr. Klopstock conseguem amainar, já não digo nem curar, que pelo menos pudesse reduzir o sofrimento que me devora, lenta, constantemente. Não se vá! Mesmo sem sair dessa enfermaria, quero convidar para andar comigo num passeio onírico sonhado pelas ruas de Praga nesta última noite. Como não posso ir com meus próprios pés, irei com a força da imaginação, que tudo pode quando nada mais valemos. Quero que sigas ao meu lado sem pressa, rompendo a noção cronológica do tempo e vivendo a impossibilidade de todos os tempos nas mais diferentes eras, inclusive as que ainda virão. Nada mais importa. Sequer faço questão de continuar a ser escravo da lógica que pensa tudo explicar. Por favor, Gollum, não corras, não te escondas numa esquina, pátio escuro, nessas velhas casas assombradas, prenhes de alma sem destino, gritos silenciados pela lâmina afiada que já rompeu todas as carótidas quentes de judeus. Preciso da companhia de um ser, mesmo sem vida, mas com sangue quente a escorrer pela carótida saliente, como o derramado por judeus sob as empregadas ruas de Praga. Gollum, ente invisível, ou visível para poucos, um dia serás matéria vital para um poeta de gênio, dizer de ti o que sinto, mas agora eu não consigo expressar em palavras. Vem, Gollum! Virás comigo, nem que eu cometa a loucura de colocar-te sobre meus ombros, e mesmo sem forças, ou mediante o emprego da pouca energia que me resta, levar-te pelas calçadas e pelas vias estreitas da velha cidade sob a escuridão, como se fôssemos 2 fantasmas. Quero ver a boca aberta da velha senhora, aguarda pela curiosidade dos passantes, e ir adiante até chegar às portas do antigo gueto, e ali ver desfilar todas as gerações de homens e de mulheres que tu, indiferente, com um sorriso paralisado na dúvida e no assombro, surpreendeu e levou quase insones a seus lares de frios leitos. Quero ao teu lado ouvir as vozes, os gritos e os apelos ao Salvador, daqueles que se acham irremediavelmente perdidos diante do abismo da vida e temem percorrer os longos caminhos que logo também seguirei. Vem, Gollum, pula nos meus ombros e, por favor,
Ficai quieta, assim como sempre se comportaram os sonhos e os devaneios, mesmo os inúteis. Sei que assusto a quem me ouve e até os que ainda me ouvirão. Sei que os assusto porque escuto daqui as batidas de vossos corações, inclusive as do teu, Paulo. Pouco importa que sejas mito, impossibilidade, não existência, assombrosa imagem de nossos desejos, encantamentos ou revelações inesperadas. Mais do que a face rude de areia, barro, argila, representas desde séculos imemoriais a luminosa legenda de Praga, o entorno das sinagogas, o cemitério judeu. Tu trazes a nossa imaginação o desaparecido mundo da Praga judia. Ah, como eu queria ser como tu, Golem, rude e obediente, cego à ordem do teu guia. Se isso fosse possível, eu queria te ver, montado em meus ombros, a meter as ferinas esporas nas minhas axilas e dizer: vai, Cáfita! Trota como um animal! Anda por dentro da noite, assombra os fantasmas que pululam pelas ruas de Praga, porque as pessoas de carne e osso felizmente não nos verão. Vamos! Agora somos invisíveis! Às vezes eu tenho a impressão de que meus textos, eles não foram escritos por mim. Eles não foram sequer escritos com tinta ou grafite, mas apenas com dor e sofrimento. Angústia especial, porque só minha, só sentida por mim, como a consciência me permite. Ela não deve ser entendida, essa consciência, como compaixão ou apelo, consciente ou inconsciente, capaz de edificar um mundo absurdo. Não, nada disso. Eu apenas quis e quero viver a sensação de quem se sente liberto do seu oponente invisível. E apesar disso se descobre em permanente luta, talvez vencido, porém da derrota, jamais convencido. Em uma palavra, num estado de êxtase. Só nele o sofrimento é sofrimento. Não como se aqueles que aqui sofrem devam ascender a outro lugar em função desse sofrimento, mas no sentido de que aquilo que neste mundo se chama sofrimento, em outro mundo inalterado e tão somente libertado do seu oposto, é êxtase. Todos os sofrimentos ao nosso redor, queiramos ou não, nós temos de sofrer. Essa minha lógica tão conformista ao padecimento justifica-se pela razão de ser do mundo. Nele temos não um corpo, mas um jeito de crescer, que nos faz atravessar todas as dores, seja desta ou naquela forma. Assim como a criança evolui por todos os estágios da vida até a velhice e a morte, e cada estágio no fundo parece inalcançável ao anterior, na exigência ou no medo, do mesmo modo evoluímos, ligados não menos profundamente à humanidade do que a nós mesmos, por meio de todas as dores deste mundo. Nesse contexto, não existe lugar para a justiça, nem tampouco para o medo e a dor, para o medo da dor, ou para a interpretação do sofrimento como mérito. Você pode se conter diante dos sofrimentos, é algo que tem liberdade de fazer e corresponde à sua natureza. Mas talvez seja esse autocontrole o único sofrimento que você pode evitar. Muitas vezes eu tenho pensado na minha obra literária, também em outras atividades triviais, labutas diárias, a exemplo das funções exercidas no Instituto de Seguros contra Acidentes do Trabalho do Reino da Boêmia, no centro de Praga. Eu penso que elas têm e ao mesmo tempo não têm sentido algum. Nas 3 áreas que atuei, na mesa do meu quarto, onde escrevi os livros, no convívio da casa dos meus pais e no ambiente do Instituto de Seguros, eu afirmo que nelas residem os meus espaços de alegria e de sofrimento. Poderia simbolizá-los com a antiga imagem dantesca do paraíso, purgatório e inferno. Eu exagero, bem sei. A verdade, no entanto, é que em nenhum deles se encontram reunidas características exatas de suas significações. Penso que qualquer um deles se acha mesclado dos demais. Mescla difícil de explicar, mas que a natureza resolve facilmente quando, por exemplo, dá às abelhas o poder de produzir o pólen
o mafioso mel e aos áspides com o mesmo pólen fabricar o letal veneno. As serpentes vivem o mesmo misterioso fenômeno, pois elas geram no organismo formado de nervos, ossos e músculos incessantemente o veneno que mata e em determinadas situações também salva. Morte e vida convivem no mesmo cadinho. Por que me lembrei desses animais, nós, seres humanos, da mesma forma, vez por outra, agimos mais conforme as serpentes do que como as abelhas? Atenção, aqui eu devo fazer um reparo. A mediação da serpente foi necessária para dar ênfase a uma ideia que me ocorreu. No entanto, eu preciso dizer com a mesma ênfase que o mal pode seduzir o homem, mas não tornar-se o homem. A ideia dos três reinos dantescos em um só e presentes nos demais, convenhamos, é absurda. Porém, para meu espanto, verdadeira. Daí, por assim pensar, há dias, foi que pedi a Max Brod, meu amigo, que reúna toda a minha obra, publicada, inédita, e queime numa discreta fogueira doméstica, se possível só para ele como testemunha. Muitos protestarão, outros podem até dizer que a literatura nada perderá com a minha atitude. A mim pouco importa o que pensam ou dizem, eu atuo e ajo como a serpente. Deixe-me, Vã. Deixe-me destilar o veneno que acumulei em meu organismo deteriorado, frágil, violentado pela essa dor intermitente. Delírio? Não. Do que digo e penso estou consciente. Em verdade, mais penso do que falo. Porque a garganta enferma e dilacerada já não me serve para tornar audível na altura que gostaria de empregar a minha voz. Até agora, prestes a chegar aos 41 anos, para minha alegria pouco publiquei. Se este pecado foi de menor monta, ou outro pelo fato de ter escrito demasiado, para minha tristeza foi enorme. Comparado com os cadernos que escrevi, os livros e demais textos publicados, não significam nada. A metamorfose, por exemplo. Talvez escandalize os meus amigos, ou quem sabe, sirva apenas para desapontar ao mais zeloso, agudo, sensível crítico literário. Não basta dizer que Gregor Samsa sou eu, que sua família é a minha, que sua morte ascética e inexplicável poderá ser a minha morte. Quem poderá explicar o inexplicável? Quem poderá ver em Gregor Samsa o homem metamorfoseado em asqueroso inseto? A imagem do poderoso impacto que desejo impor ao descuidado leitor. Eu sei que nesse livro eu começo pelo fim, reviro o esquema do naturalismo narrativo de cabeça para baixo, exatamente com o objetivo de dizer ao leitor: não me comprais apenas contar o que se deseja ouvir. Eu rejeito a linearidade do fluxo narrativo e imponho o arbitrário, a impossibilidade, a tentativa de incomunicabilidade. Por isso também rejeito a ideia de que estou no território da fantasia, das lendas, dos contos de fadas, daquele fácil recurso do era uma vez. Também não entendo o estado de onisciência como fator importante para explicar o que pretendo dizer. Não sei se minhas personagens buscam a felicidade, como acontece com a maioria dos mortais. Para elas, em teoria, existe uma chance de felicidade plena. Acreditar no que há de indestrutível em si próprio e não ter de lutar para alcançá-lo. Para isso, até agora, só encontro indagações. Por que será possível alegrar-se com o mundo, a não ser quando se refugia nele? Por que ocorre tal circunstância? Em certo sentido, porque o bem não tem consolo. Além disso, desde o pecado original, fomos essencialmente concebidos para conhecer o bem e o mal. No entanto, é exatamente neste ponto que buscamos nossas vantagens particulares. A opressão em que se acham afogados todos os parentes e demais pessoas do convívio de Gregor Samsa, levados ao âmago do grotesco, é a mesma angústia que aniquila os sonhos vividos nas horas de sucessivos dias. Por não viver num estado de loucura absoluta,
por não ser ou por não viver eu nele? Como escritor, eu sinto-me fracassado. Daí, repito, ter pedido a Max Brod para destruir sob o efeito do fogo todos os meus escritos. Nada perderei, nada perderá a literatura, nada perderão os leitores que jamais tive ou terei. Se nos livros publicados nada há de importância, que dizer do que escrevi nos inúmeros cadernos que permanecem inéditos? Não é hora de rir, porque as dores não me permitem tal luxo. Acredito, estou rindo agora. Estou a rir agora. Não de forma objetiva, mas em pensamento, como de resto tem sido quase tudo que lhes falo aqui. Não ousem, por favor, definir o que seja um mundo melhor. Quem poderá explicar como deve ser o mundo se até agora toda a história pode ser resumida pelos inúmeros capítulos de guerras, inclusive aquelas feitas em nome da paz? Eu insisto nesse ponto, para que percebam a correta decisão que tomei ao ordenar. Não, pedir, implorar ao meu sempre querido Max Brod, queime toda a minha obra literária. Ela não passa de algo sem pé nem cabeça. Aliás, sempre me vem a indagação: qual é a história, de fato, tendo pé e cabeça, poderá explicar o sentido da vida? Hein? Qual? A vida sempre nos pregará uma entrevista dessa. O homem senta-se numa esteira imensa de negatividade e pessimismo. Não me tomem por um pessimista radical. Convido-os a pensar na seguinte afirmativa: a humanidade faz quem duvida duvidar e quem acredita acreditar. Eu mesmo não me vergonho de confessar que antes não entendi o motivo pelo qual não recebia respostas às minhas perguntas. Hoje não entendo como pude acreditar que era capaz de acreditar. Em verdade, não acreditava, só perguntava. Daí, o homem viver mais a representar do que propriamente a lutar ou a combater algo. Por isso não me